espinhos e abrolhos, como diz a palavra de Deus. Coisas que a gente sabe que é sofrimento e tristeza, né? Então aqui nós somos, tanto o homem quanto a mulher, mudou o curso daquilo que Deus tinha preparado para o homem. Agora, o que Deus tinha preparado para o homem? Capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E assim disse Deus, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, Deus deu autoridade ao homem para cultivar a terra, para arar a terra, sobre todas as espécies de vida na terra, o homem se tornou autoridade sobre tudo isso. Agora eu quero ver se eu consigo pedir uma ajuda para a Rose aqui. Nós tínhamos um quadro maior aqui, um quadro grande que a gente fazia até negócio de... Segura aqui para mim. Vou ver se eu consigo escrever alguma coisa aqui. Aqui, amados. Deus, não sei se vai dar para ver. Não dá, né? Vamos ver se o rosa está mais forte. Dá não, né? Então deixa eu falar mesmo, vou ter que falar. Tem que comprar isso aqui, às vezes eu vou usar. O que acontece? Aqui em cima, Deus, ele passa autoridade, toda a autoridade para o homem. O homem assumiu a autoridade, Deus passou, como imagem de Deus aqui na terra. Mas o que Deus fez no capítulo 3, ou o homem fez no capítulo 3? O homem, ele passou essa autoridade, ou seja, ele deixou essa autoridade de Deus ser subjugada. Porque a serpente chegou para ele e falou que ele podia desobedecer a Deus, e ele desobedeceu a Deus. Como se fosse assim: eu não preciso de Deus para poder viver na terra. Eu posso comer da árvore que Deus falou para não comer, eu vou comer. Então ali Deus falou o quê? Então você pode viver sozinho do jeito que você quer. E tornou o quê? A terra maldita. E Deus aí tirou, o homem saiu fora do jardim. Ficou fora do jardim. Não teve mais acesso à árvore da vida. Isso eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que aconteceu? A partir daí o homem viveu trabalhando, comendo, como era antes. Eu não vou entrar também nesse mérito de como é que Deus vivia com o homem, como é que vivia antes. Tem assim uma breve ideia, mas não era conforme é hoje, e nem conforme foi depois que entrou o pecado no mundo. E Deus começou a criar um plano, que eu queria traçar aqui para vocês entenderem. Deus começou a ser um Deus que fez alianças com o homem. Era bom que vocês sentassem aqui, que às vezes eu queria que vocês participassem bastante. Fizesse alianças com os homens, né? Que aí se vocês conversarem, eu estou aqui de olho em vocês. Aliança com os homens. Ou seja, o que significa isso? Primeiro, não vou trazer todas as alianças, mas eu vou trazer algumas. Por exemplo, aliança com Noé. Deus chegou, achou que Noé, eu podia fazer uma aliança com Noé, que através de Noé eu ia resgatar aquilo que foi perdido no paraíso. Tanto que ele fez uma arca, mandou chamar todas as pessoas que queriam entrar na arca para fazer um novo mundo. E ali ele começou uma nova forma de fazer a criação, né? Através de Noé. Mas não deu certo. E aí ele foi buscar outra aliança. Com quem? Abraão. Fez uma aliança com Abraão,
fez depois uma aliança com Isaac, fez uma aliança com Jacó, e a partir dali ele criou um povo chamado povo de Deus. Então, eu costumo, não estou falando que essa é a forma mais correta, talvez, eu não vou pensar, poxa, não é bem assim, vamos estudar teologia. Eu estou te dando uma visão que Deus ficou tentando, através do homem, fazer com que, através dessas alianças, trazer de novo o homem para o seu lugar, aonde ele constituiu como autoridade aqui na terra. Mas todos os homens que ele fez aliança não foram conforme deveria ser. Então Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, e depois permitiu que o homem se tornasse a morar no Egito e olhou para a escravidão que o homem estava vivendo aqui na terra, no caso, que ele escolheu através de Abraão, um povo que ele escolheu, que ele pensou que esse povo seria o povo que ia salvar o mundo, que era a nação de Israel. E aí ficou escravo no Egito, e ele mandou um libertador. A palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, que Deus viu o sofrimento do seu povo e desceu até a terra. E aí, através de Moisés, ele fez uma nova aliança, criou leis, formou um povo, e através desta nação que foi formada, que é a nação de Israel, ele tentou salvar o mundo, mas também não constituiu ali a verdade de Deus. E depois ele foi até Davi, estou pulando alguns passos aqui, chegou até Davi. Davi seria aquele que representaria também a salvação do mundo. Mas também Davi não conseguiu constituir-se naquilo que precisava para salvar o mundo. E depois de Davi, amados, ele foi um bom exemplo, um exemplo tão grande, que eu vou pular agora até Jesus Cristo. Chegou até Jesus Cristo. Quando chegou em Jesus Cristo, nós podemos observar uma coisa. O que o povo de Deus pensou? Que Jesus Cristo seria o Salvador do mundo, mas como Davi. Da forma como fez aliança com os demais, ele também fez aliança com Jesus e vai destruir o mundo todo, porque isso estava na mente. Deus é um Deus de alianças. E Jesus Cristo veio trazer o quê? Uma nova aliança. Entrou a nova aliança. Então, todo o povo judeu, o povo de Deus estava ali e falou assim, poxa, não deu certo com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, agora surgiu o novo Davi. O filho de Davi chegou e agora vai dominar o mundo todinho e nós vamos voltar para isso. É mais ou menos isso que o povo judeu pensou. Mas só que Jesus Cristo, ele não veio conforme o povo e conforme o homem queria. Ele veio de uma forma diferente. Ele veio estabelecer autoridade aqui na terra, criando um caminho. E que esse caminho não era o caminho da imponência, da guerra, do domínio através da mão forte, não. Do exército, do Senhor dos exércitos, não. Jesus Cristo veio aqui ser homem. Ele veio resgatar o que foi perdido lá no paraíso, que foi a desobediência, que foi a autoridade que o homem tinha. Ele veio restituir a igreja do Senhor. Não sei se vocês têm dúvida dessa explanação que eu fiz, eu queria fazer tudo num quadro, mas eu não pensei que tinha um quadro grande, tínhamos um quadro grande aqui, eu queria fazer esse desenho mais ou menos dessa linhagem, dessa separação. Porque quando o homem se pecou, ele perdeu toda a autoridade ali, ele dividiu a autoridade com Satanás. Então a terra ficou maldita, porque Satanás hoje em dia é o sedutor de todo mundo. E ele domina sobre toda a carne. Mas aí Jesus veio trazer a visão espiritual. Jesus veio salvar o espírito e não a carne. Tanto que ele morreu, entregou a carne dele ali e deixou o espírito dele para que seja o selo da sua salvação.
Amém, queridos? Então, amados, vamos lá que eu vou dar uma caminhada com vocês agora sobre essa autoridade que eu chamo de autoridade espiritual. Na prática do conhecimento, o poder de Deus será a ferramenta, tá? Como eu disse, essa questão que Deus fez aliança com os homens, do ensino prevalecer, vocês pensam assim, poxa, Jesus veio aqui, não escreveu o livro, não fez nada, fez a caminhada dele e deixou o quê? Discípulos. Amém? Foi isso que Jesus deixou? Deixou discípulos. Para que desse continuidade àquilo que ele começou. Ele deixou, repete comigo, discípulos. Deixou discípulos. Aí pastor falou, discípulo então foi a coisa que começou com Jesus? Não. Começou lá atrás. Eu não vou pegar todos os exemplos, mas eu vou pegar um exemplo que você vai me entender. Nós vamos abrir a Bíblia novamente agora, no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 6. Deve estar ali, todo o Alexandre tem colocado ali. Ó. Qual é a primeira palavra que está ali em cima? Os discípulos dos profetas. Então, essa coisa de discípulo não é coisa de Jesus Cristo só, não. Isso aqui já vem lá de trás. Deus instituiu isso. Deus instituiu o quê? O que significa a palavra discípulo, amados? Alunos. Discípulo é a mesma coisa que aluno. Aluno para quê? Para aprender. Ensino. Ensino. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Os discípulos dos profetas, né? Os discípulos dos profetas, eu vou ler aqui na minha versão, deixa eu ver se eu tenho. Aqui na minha versão. Acho que é a mesma que está ali. NAA. Então o pessoal pode entender. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Olha para mim aqui agora, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Os discípulos já estavam crescendo na época de Eliseu. Ele falou assim, isso aqui está pequeno, vamos construir um novo templo. Vamos aumentar o templo, porque está aumentando os discípulos. O ensino é fundamental. Já ouviu falar isso? Não somente na igreja, não, o ensino é fundamental. Inclusive temos hoje em dia, o ensino fundamental é o princípio, é a base de tudo. Eu estava ontem conversando lá eu até gravei, né? Porque no ensino que eu fiz ontem, o trabalho que eu fiz ontem com as crianças, eu preferi falando de discipulado. Falei, por que eu tenho que discipular vocês, professores? Porque vocês vão ensinar. E eu tenho que ensinar vocês, que eu tenho autoridade para ensinar vocês, para que vocês estejam debaixo da autoridade e para vocês fazerem a mesma coisa, porque o ensino traz uma coisa importantíssima. O ensino vem desde quando Paulo fala de corpo, cabeça, corpo, é um aprendizado, é um discipulado, é uma coisa fundamental para a igreja, é o ensino. Que aí você começa a fazer as coisas, praticar, como eu falei aqui, o poder de Deus automaticamente. Quando você ensina o teu filho no caminho que deve andar, ele decora aquilo ali. Como assim que ele decora? Por exemplo, você acorda, ele já sabe que tem que escovar o dente, ele já vai escovar o dente. Aí é um hábito, pastor. Mas quem que te deu esse hábito? Foi Deus? Não, foi o teu pai, foi tua mãe.
Acordou, tem que escovar o dente, tem que tomar um café, tem que obedecer, tem que botar uma roupa, não pode botar roupa molhada em cima da cama, não pode fazer. São certos detalhes que a autoridade da casa vai te colocar para você. E você cria hábitos. Amados, nós temos um hábito da vida, do nosso corpo, né? Como dizia, acho que é o Atmani, esse livro aqui, ó, Autoridade Espiritual. Isso aqui é um best-seller. Se você pegar Google e botar assim, o Atmani, esse homem, ele foi morto por Mao Tse Tung. Alguém ouviu falar de Mao Tse Tung? Foi um ditador chinês. Matou esse homem aqui. Ele foi um mártir. Morreu por causa que pregava o evangelho. O Atmani. Ele escreveu esse livrinho aqui. E não só esse. Tem muitos livros do Atmani. Ele fala que a autoridade é tão maravilhosa, a autoridade da vida, porque você tem órgãos no seu corpo que automaticamente obedecem para te dar vida. Coração bate, sem você pedir, que a cabeça, bate o coração, não, ele bate automaticamente. São coisas que também os seus órgãos obedecem à cabeça automaticamente. Quando eu estou botando a mão aqui, ó, eu não estou pedindo para eu botar a mão, a mente já sabe algumas coisas que eu preciso fazer. Os órgãos funcionam. É uma coisa tremenda o que Deus criou quando fez o ser humano para ser dominador. Para poder dominar sobre todas as espécies. O homem perdeu o valor, esqueceu do valor que Deus deu ao homem. E cada vez mais estamos desobedecendo a Deus. Então, amados, vamos ver esse texto aqui. Esse texto aqui, os discípulos, né, achou que aquele lugarzinho ali estava pequeno e vou procurar uma viga e chamou, né, primeiro pediu o quê? Autorização ao seu professor. Quem é o professor? O profeta Eliseu. Os discípulos, os profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos lá, né, construamos. E o Senhor, Eliseu, disse o quê? Vão. Pode falar, minha irmã. Eu vou chegar lá. É muito complicado. Não tem uma resposta assim. É isso, autoridade é isso. Eu vou falar que autoridade é renúncia. Você não vai entender nada. Autoridade é renúncia. Jesus Cristo, para ter autoridade aqui na terra, ele renunciou o que ele era. Ele não usurpou ser igual a Deus e viveu como figura humana para poder ter autoridade. É uma coisa muito mais do que a gente pensa. Por isso que não é tão fácil assim. O que eu quero passar para vocês é quando você tem o conhecimento, quando você é ensinado, quando você está debaixo de uma autoridade, ou seja, a autoridade, você não conhece uma pessoa pelo homem que é, mas pela autoridade que ela exerce. Isso é muito fundamental. Você tem que saber. Se você está conversando com um presidente, você não fala ali com um homem, você fala com autoridade. Conversou com, mesmo sendo quem for. Talvez eu não consiga expressar toda essa autoridade, tudo que é autoridade, que eu estou querendo falar em autoridade espiritual, autoridade delegada e outra autoridade, que é uma autoridade maligna, que também está envolvido nesse processo. Então, são autoridades que a gente tem que saber lidar. E nós temos uma autoridade que nós temos que ter conhecimento para poder exercer essa autoridade como servo de Deus. O que Deus passou para você. Mas, para isso, tem uma linha de obediência. Eu vou contar um fato aqui. Eu, às vezes, não gosto de contar isso, mas em 2003, eu estava na igreja de Itaipu. Eu era pastor aqui, e o pastor de lá faleceu. Como eu era pastor auxiliar de Itaipu e aqui era a congregação, o SD me chamou para ser pastor lá e aqui. Eu fiquei pastor aqui e pastor a partir de agosto de 2003, depois do falecimento do pastor Eli Teodoro. Eu fiquei lá e aqui. E nisso,
eu não sei se fui eu, foi algumas, nós tínhamos chamado um missionário para fazer uma campanha lá na igreja de Itaipu. E foi uma campanha às terças-feiras, que o culto lá era terça e quinta, tinha uma campanha terça-feira. A igreja ficava cheia, e nessa campanha, né, um missionário, ele ministrava muito bem, era bem conhecido aquele missionário, e ele pregava muito sobre cura, milagres, cura. E a gente fazia o culto normal, como eu faço aqui, passava a palavra para ele, eu te passo a autoridade espiritual para você. Eu inclusive faço até hoje isso, quando eu passo para o Eduardo, quando eu passo para o Alexandre, eu passo a autoridade espiritual para você. E nisso ele ministrou, ele chamou pessoas à frente, teve um senhor até que estava de cadeira de roda, começou a andar, tinha outro que estava com gesso no pé, ele falou, você pode tirar esse gesso que você está curado, teu pé está curado. E aconteceu milagres lá assim, coisas, pessoas chorando, libertas, curadas, uma coisa assim, muito abençoada assim. Aí ele chegou no final do culto e falou assim, ó, você está vendo tudo isso que aconteceu aqui? Tudo isso, os milagres todinho. Isso não aconteceria, né, se o pastor aqui falasse assim, hoje não tem milagre aqui, é só pregação da palavra. Isso não ia acontecer. Ou então, hoje eu não quero que você ore. Não ia acontecer. Ou então, se ele falasse assim, ó, hoje o que ele orar aqui não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, onde é que ele quer chegar? Porque ele é autoridade sobre mim. Se ele não delega autoridade, eu não posso fazer. Eu não consigo fazer. Porque é dele que vem de Deus para mim. Quando ele falou isso, eu entendi. Não sei se vocês estão entendendo. Então, autoridade é uma coisa muito complexa. Por isso que nós temos que estar debaixo de autoridade. Por isso que a autoridade foi instituída a Jesus Cristo. Mesmo ele passando autoridade para Eliseu, mas só Jesus Cristo, através da renúncia de ser humano, de entrar conforme. Quando chegou no Getsêmani, Jesus Cristo fez o quê? Ele chegou lá, orou, falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz, eu não quero morrer, eu não quero passar por esse sofrimento todo, eu não quero isso para mim. É como se fosse assim, vai, se puder, não tem outro jeitinho, não. Mas no final ele fala, seja feita a tua vontade. Ele reconhece, né, que o sacrifício, olha só o que eu vou falar aqui, o sacrifício, o Atmani fala isso também, acho que o Atmani fala aqui sobre isso. O sacrifício é menor do que a vontade de Deus, a autoridade de Deus. Não adianta o sacrifício se não tiver autoridade. Quando o próprio Saul pegou aqueles animais todos, quando Deus falou assim, o profeta falou para ele, ó, mata vai lá e destrói todos os amalequitas. Ele foi, trouxe o rei Agag e trouxe os animais, e quando o profeta chegou, que barulho é esse de boi mugindo? O profeta perguntou para o rei Saul, ele falou assim, esses boi mugindo eu trouxe para sacrificar ao Senhor, com aroma agradável ao Senhor. Mas ele não mandou você matar os animais, matar tudo, e vocês, não, mas eu quero sacrificar o Senhor, é melhor para agradecer. Mas Deus não falou através de mim, do Samuel, para você sacrificar, não sacrificar, porque sacrifício como é que ele falou?